Olá, galera! Assistam agora a mais um podcast do Play Soccer comentando os principais acontecimentos da semana do futebol, com Márcio Miceli e Ed Júnior. Obrigado pela audiência. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Fala pessoal do Play Soccer, tudo bom? Beleza? Bem, hoje o nosso podcast vai ser num formato diferente, tá? Não vai ser como nos outros programas que tivemos no estúdio. Nós vamos começar com um depoimento do analista Ed Júnior, que vai dar uma geral sobre o que aconteceu ontem, né, e o que vai acontecer hoje. E logo após, o Márcio Miceli vai fazer também as suas análises do que aconteceu ontem. Geral, Olimpíadas, começo de Olimpíadas, meio tumultuado, enfim. Então, nosso formato hoje é diferente. Então, nós vamos começar com os depoimentos e análises do Ed Júnior e logo após com o Márcio Miceli, tá bom? Um grande abraço, obrigado pelo incentivo de vocês aí. Fala pessoal da Play Soccer, tudo bem? Ed Júnior aqui falando, passando aqui para falar um pouquinho das partidas que aconteceram ontem, né, do Campeonato Brasileiro, das Olimpíadas também que tivemos problema de arbitragem aí logo no primeiro jogo, no jogo da Argentina contra o Marrocos, né, que parecia ter terminado em 2-2, teve a questão da invasão de campo, da bomba, quando voltou veio com a anulação do gol da Argentina, né, e o jogo terminando em 2-1, então a gente vê que as polêmicas de arbitragem ela não são só aqui no Brasil que acontece, é um problema geral. Claro que aqui acontece mais vezes, vamos dizer assim, mas a arbitragem sempre trazendo esses problemas aí para o nosso futebol, né? Então a gente teve esse jogo da Argentina, que perdeu para o Marrocos por 2-1. Tivemos Espanha e o Uzbequistão, de Espanha ganhou de 2-1, né? O Egito, que é do técnico Rogério Micali, que também treinou a seleção brasileira empatando em 0-0 com a República Dominicana. A Nova Zelândia ganhando de Guiné por 2-1. O Japão fazendo 5-0 no Paraguai. Paraguai do Gatito Fernandes do Botafogo também. Então, perdendo de 5-0. Tivemos Iraque e Ucrânia, onde o Iraque ganhou de 2-1. A França 3-0 nos Estados Unidos. E Mali e Israel 1-1. E o jogo da Argentina-Marrocos 2-1, né? Nesse gol polêmico aí, que o Almada também, jogador do Botafogo, fez. E que na verdade ele não valeu. Né? Então isso aí foram os resultados das Olimpíadas, né? Com esse destaque tanto para a situação da Argentina do gol, da arbitragem na realidade, e do Japão fazendo 5-0 no Paraguai. Agora falando um pouquinho do Campeonato Brasileiro, né? Alguns jogos tiveram ontem, onde mexiam um pouquinho na parte de cima e na parte de baixo da tabela, né? Tivemos Atlético Goianiense 1-1 no jogo polêmico também de arbitragem. Fluminense 1, Palmeiras 0, Fluminense ganhando tendo duas vitórias aí seguidas, né? Com o Thiago Silva já em campo também, os dois jogos. Então o Fluminense tentando se recuperar no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro fazendo 2-0 no Juventude, Cruzeiro chegando lá em cima, o Juventude aí parando depois que o Roger saiu, né? E o Roger teve problema na situação lá também do Inter, né? Na Sul-Americana. Então vamos ver como é que vai ser para os dois essas situações. São Paulo e Botafogo, acho que o melhor jogo da rodada, se duvidar, do brasileiro até agora, 2-2. O São Paulo abriu 1-0, o Botafogo virou o jogo, né? Fazendo um bom jogo. E no segundo tempo, nas mexidas do São Paulo, ele conseguiu o empate, o Botafogo se segurou, o empate até o final. E o Botafogo ali, mais uma rodada desgarrando um pouquinho do Palmeiras, mas o Flamengo com a vitória em cima do Vitória, chegando perto do Botafogo, o Flamengo que ganhou fora de casa por 2-1, tá? Passando aqui só para poder falar um pouquinho desses jogos de ontem, e a gente vai falar sobre os jogos de hoje também, volta aí mais tarde para poder falar, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima. Fala galera do Play Soccer, beleza? Tudo bem com vocês? Então, estamos chegando aí para dar uma atualizada aí de vocês de alguns resultados que aconteceram hoje no futebol
pelo Brasil e pelo mundo, hein? Vamos começar com a rodada do Brasileirão. Tivemos rodada do Brasileirão quase cheia, né? Porque alguns jogos não aconteceram por conta das eliminatórias da Sul-Americana. E os líderes entraram em campo. Flamengo derrotou a Vitória da Bahia por 2-1 lá no Barradão. O Botafogo empatou com o São Paulo, que também está lá em cima brigando por 2-2. E no Maracanã, Fluminense e Palmeiras fizeram um grande jogo para mais de 51 mil tricolores que foram prestigiar a equipe mesmo com as condições adversas. E vale destacar que a equipe do Fluminense fez um grande jogo. Melhorou bastante o seu nível, né, de produção, dominou o jogo inteiro. O Palmeiras teve 2 ou 3 chances ali durante o jogo, mas em chute de fora da área, não conseguiu a penetração ali na pequena área. O Fluminense muito bem postado defensivamente, taticamente. O Mano começa a dar cara aí ao time, né, a adotar o seu estilo de jogo. O Fluminense que ainda está com os vícios da equipe, né, que era treinada pelo Fernando Diniz, aquele toque de bola, às vezes aquele toque ali atrasado, né, na frente da área, mas muita coisa já mudou e o Fluminense mostrou atitude em campo, dominou a partida praticamente durante os 90 minutos e venceu justamente, venceu com justiça. É bem verdade que o gol só saiu aos 42 do segundo tempo praticamente, e que gol, né? Após uma jogadaça já do estreante Kevin Serna, aquele mesmo que o Fluminense trouxe lá do Alianza Lima, o colombiano. Ele entrou no segundo tempo no lugar do Marquinhos e mudou a cara do jogo. Mudou, deu dinamismo ali na frente, passes mais rápidos, né? E foi uma grande jogada o gol do Fluminense. Uma jogada que começou lá atrás, que na verdade foi um contra-ataque mortal montado pelo Fluminense. Recuperou uma bola ali atrás. O próprio Kevin Serna tabelou ali de cabeça com o Diogo Barbosa pela esquerda e avançou na intermediária, driblou, chegou na beira ali da área, cruzou, e o John Arias, o jogador, o craque desse time do Fluminense, pegou a bola de primeira e golaço, saco de um Maracanã. Um gol que fez justiça ao que foi o jogo, né? O Palmeiras foi muito burocrático, com aquele seu jogo, né, pragmático, porém eficiente, é bem verdade. Time multicampeão, não precisa nem dizer. Mas o Palmeiras, ele em alguns jogos, ele ainda peca aí, né, por muito toque atrás, joga muito atrás, né, muito na defesa. Perdeu a sua zaga titular, né? O Gustavo Gomes jogou, mas os outros desfalques acabaram fazendo falta. E as substituições todas foram muito bem executadas pelo Mano, né? No intervalo ele tirou o Marquinhos e botou o Kevin Serna, que fez a grande jogada do gol, foi um dos grandes jogadores do time. Quem também entrou foi o Nonato, no lugar do Martinelli. Fez uma boa partida, prendeu ali um pouco ali a bola em alguns momentos, mas no geral fez uma boa partida. É um jogador rápido também, dinâmico. Botou ali na frente o Cauã Elias, né, que foi o herói do time tricolor nos últimos 2 jogos. O moleque deu aquela velocidade, entrou no lugar do Germancano, que mais uma vez passou em branco e saiu, né, um pouco cabisbaixo do estádio. Mas enfim, um jogador que tem muito crédito ainda com a torcida, né, não precisa dizer nem o porquê. E o Kevin Serna e o Cauã Elias, né, com aquele trio ali junto ali com Arias, né, eles foram bastante dinâmicos, infernizaram bastante ali a defesa ali do Palmeiras. E uma última alteração, que foi a entrada do Marcelo no lugar do Ganso, né, o Ganso que tomou um cartão amarelo no primeiro tempo, vinha até fazendo uma boa partida, um pouco inferior aos dos últimos jogos, mas vinha dando conta do recado. E aí o Mano colocou o Marcelo ali na meia direita, uma coisa que o Diniz, com, né, mais de um ano aí com o Marcelo jogando, não percebeu, né, que o Marcelo é um grande jogador, é um craque de bola, né, tem um passe refinado, mas não tem velocidade, né, não é bom na defesa,
nunca foi o forte dele, nem no auge da carreira. E o Marcelo entrou ali no meio, que é a posição que ele tem que jogar, né? Porque o Diogo Barbosa ali na esquerda, apesar de não ter a mesma técnica, né, do Marcelo, o Diogo Barbosa é um cara, né, mais assim esforçado e é um cara também de velocidade que defende melhor, né? Então essa entrada do Marcelo no meio acho que vai acabar sendo uma tendência aí. Não sei se o Mano pretende em algum momento botar Marcelo e Ganso ali armando o time, ou se ele inicialmente vai optar por isso, começar com Ganso, né, e jogar com Marcelo, ou eventualmente revezar entre os dois, né, já que ambos são jogadores já mais tarimbados, mais experientes, né, e não tem muita velocidade. Marcelo entrou fazendo muito bem o que sabe, dando passe, distribuindo, fazendo boas jogadas, e no geral foi uma grande partida, né? Mesmo não jogando tudo que sabe, ajudou bastante. Bem, em resumo, o Fluminense jogou muito bem, o Palmeiras não esteve bem, foi muito burocrático, atacou muito pouco. O Everton também não trabalhou tanto, né? O Fluminense não teve tantas chances assim claras de gol, porém dominou o jogo como um todo e mereceu a vitória. A vitória deu um gás a mais aí, agora o Fluminense está a 3 pontos, né, de sair da zona do rebaixamento, ainda tem uma longa estrada, né, uma longa jornada a percorrer, mas pelo menos mostrando alguns sinais de recuperação e evolução, né? Fala galera da Play Soccer, beleza? Estamos de volta com mais umas pinceladas do mundo esportivo, hein? Falando um pouco mais sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, além dos jogos sobre os quais nós já falamos, Fluminense 1, Palmeiras 0, Flamengo 2, Vitória 1 e São Paulo e Botafogo 2-2, tivemos outros 3 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Fortaleza e Criciúma, o jogo no Heriberto Rios, lá em Criciúma, o jogo foi 1-1. O jogo não foi dessa rodada, foi um jogo atrasado de outra rodada, mas ocorreu hoje. E pela rodada tivemos vitória do Cruzeiro em cima do Juventude por 2-0 no Mineirão, Cruzeiro colando ali no G6, né? E também tivemos empate entre Atlético Goianiense e Bahia. O jogo foi 1-1 em Goiânia. Atlético Goianiense vencia até o finzinho da partida, mas o Bahia empatou e segurou ali o Atlético Goianiense na lanterna do campeonato, assim como o Bahia, que não vence há 3 jogos, também começando a se desgarrar um pouquinho ali do grupo dos 4 primeiros. E também tivemos um jogo, né, pela eliminatória da Sul-Americana, que envolveu a equipe brasileira, Red Bull Bragantino, que havia empatado com o Barcelona de Guayaquil em Guayaquil na semana passada por 1-1, jogou hoje no Abia Bichedi, né, pelo jogo da volta, e venceu por 3-2. Foi um jogo animado. O Bragantino iniciou, fez o primeiro, o Barcelona virou para 2-1, e aí o Bragantino desvirou, né, 3-2, segurou a vitória e está classificado aí para as oitavas de final e vai enfrentar o Fortaleza, hein? Teremos aí já um confronto brasileiro definido pelas oitavas de finais da Sul-Americana, Fortaleza e Red Bull Bragantino. Hoje ainda teremos mais 2 jogos envolvendo brasileiros, Atlético Paranaense e Cerro Porteño na Liga Arena. O jogo de ida lá no Paraguai na semana passada também terminou 1-1 e vitória simples da vaga para o Atlético Paranaense, assim como teremos Cuiabá e Palestino. Esse jogo será na Arena Pantanal. O jogo lá no Chile também foi 1-1 e também uma vitória simples aí do Cuiabá garante a equipe aí também na fase das oitavas de final da Sul-Americana. Se isso acontecer, apenas o Internacional, né, do qual nós já falamos mais cedo, não vai disputar o título aí da Sul-Americana entre as equipes brasileiras que participaram. Para finalizar, galera, eu queria só dar uma pincelada, porque as Olimpíadas de Paris, né, oficialmente ainda não começaram nessa sexta-feira com a cerimônia de abertura, porém os jogos de futebol, né, eles sempre
sempre começam antes, né? O masculino começou hoje, a rodada, quarta-feira. E o jogo destaque para uma bizarrice que foi o jogo Argentina e Marrocos, gente. A Argentina perdia, o Marrocos vencia a Argentina por 2-0. A Argentina diminuiu, empatou depois de 15 minutos de acréscimo, prorrogação do segundo tempo. 15 minutos de acréscimo, desculpa, não foi nem na prorrogação, foi no segundo tempo mesmo, 15 minutos de acréscimo. Lá para o 16º minuto, a Argentina empatou o jogo, 2-2. E aí começou a confusão, a torcida de Marrocos se revoltou, invadiu o gramado, começou a atacar bomba, teve confusão, correria, todo mundo saiu, o juiz encerrou a partida por falta de segurança, jogadores desceram para o vestiário, o jogo estava oficialmente encerrado em 2-2. Acontece que, por uma determinação do VAR, que provavelmente foi vista depois, eles identificaram que o gol da Argentina não foi devido. Então, após 2 horas do término da partida, eles simplesmente convocaram as equipes novamente para dentro de campo, analisaram com o VAR o segundo gol da Argentina e decidiram anular o gol da Argentina. Eles ainda jogaram mais 3 minutinhos e aí sim oficialmente encerraram o jogo. Então percebam a maluquice que foi. O jogo havia terminado em 2-2, com 15 minutos de acréscimo no segundo tempo, algo raramente visto, né, hoje em dia. E para piorar, o VAR chamou as equipes, convocou o trio de arbitragem e entendeu que o gol não era legal. Então as equipes voltaram em campo, já não tinha mais ninguém, o estádio estava vazio, os times tiveram que se aquecer de novo e aí anularam o gol. Então assim, foi uma bizarrice total, não sei se a FIFA, né, vai declarar, vai falar alguma coisa. Fato é que os Jogos Olímpicos aí de Paris já estão começando aí com confusão. É treinador argentino, desculpe, reclamando de roubo, que jogadores tiveram seus pertences roubados na Vila Olímpica. A Fadinha, nossa Fadinha do skate, né? Ela reclamou também, ela foi treinar lá na pista de skate, a Raíssa, né? A Raíssa Leal, foi treinar na pista de skate lá dos Jogos. E depois de treinar, ela e outras atletas, enfim, ficaram esperando o ônibus, né, da delegação, o ônibus dos Jogos, que leva elas de volta para a Vila Olímpica durante 3 horas. 3 horas elas ficaram literalmente na pista, chegaram a pintar até a cara de palhaço, né, e só depois de 3 horas é que o ônibus resolveu aparecer para levar eles de volta para a Vila Olímpica. Então, assim, os jogos nem começaram e já temos aí vários bizarrices e várias confusões. Então Paris, né, os organizadores aí, o COI, enfim, todos que cuidam aí dessa questão das Olimpíadas, olha, vocês têm que rever. Fala.